Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção das medicações que são utilizadas para auxiliar no processo de perda de peso durante o tratamento da obesidade. Agora no verão, aumenta muito os pacientes que procuram o consultório com o objetivo de perda de peso. Um pouco pelo fato dos desejos, né, e objetivos do ano novo, e também um pouco relacionado a essa época de verão, principalmente aqui na região sul, onde a gente fica mais exposto, o corpo fica mais exposto, ao invés do que durante o ano. E a pergunta sempre que surge na primeira consulta é por quanto tempo o paciente vai ter que fazer uso daquela medicação que pode ser acrescentada para que se obtenha um resultado melhor no processo de perda de peso. Quando a gente fala em obesidade, a gente fala em uma doença crônica, assim como o diabetes, assim como a pressão alta. Ou seja, naqueles pacientes hipertensos em que foi iniciado o tratamento para hipertensão, se a gente para o tratamento, os níveis de pressão voltam a ficarem altos. E na obesidade, isso também é muito semelhante e por isso que a gente vê muito o efeito sanfona. As pessoas iniciam o tratamento, param o tratamento e quando param ele, o peso volta ao normal. Ou seja, o que acontece? O que acontece é que o nosso cérebro, ele se adapta ao peso máximo que o nosso organismo atinge. Logo, muitas vezes eu até comento, é mais importante, no primeiro momento, a gente visar a manutenção do peso do que a perda de peso. Por quê? Porque quanto mais peso a gente ganha e chega a um peso mais alto, é aquele peso que o nosso cérebro se adapta. A partir desse peso máximo que a gente atinge e a gente passa a perder peso, o nosso cérebro lança mecanismos que fazem com que aumentem nossa vontade de comer, tá? São mecanismos que aumentam nosso apetite e, ao mesmo tempo, ele diminui a nossa taxa de queima calórica, com o objetivo de manter o peso que a gente tinha previamente. Alguns mecanismos usados para evitar, né, e que fazem com que a gente leve a perda de peso são a dieta, a atividade física e, em alguns casos, a gente associa a medicação. E a medicação, eu sempre brinco que, na realidade, é como se fosse uma porta do castelo. A gente vai colocando lá ferraduras, ferros, né, na porta, para evitar que os soldados entrem, né, barrar a entrada dos soldados que tentam invadir o castelo. Então, uma das táticas, né, é a gente colocar lá uma barra de ferro de dieta, a outra de atividade física e a outra, muitas vezes, acaba sendo tratamento medicamentoso. E se a gente tira de supetão o tratamento medicamentoso, voltam aqueles mecanismos de vontade de comer. Ou seja, a gente tira uma dessas barras de ferro da porta, a porta fica mais frágil, os soldados invadem o castelo. E isso acontece com a vontade de comer. A gente tira a medicação, volta à tona a vontade de comer dos pacientes. E muitas vezes os pacientes, quando param a medicação, eles não só param a medicação, eles simplesmente largam tudo de mão. Logo, muitas vezes a gente tem que usar, sim, as medicações por longo tempo. E daí, isso vai ser feito uma decisão em conjunto com o profissional que acompanha o paciente. Pode-se fazer tentativa, né, e se usar a medicação
para dar um início no tratamento e até tentar parar a medicação depois. Mas, para que a gente pense em algum momento tentar a retirada de alguma medicação, o paciente tem que ter aderido à dieta e tem que estar com a atividade física a pleno, justamente para a gente reforçar a porta do castelo, com aqueles soldados com vontade de comer, invadirem o castelo. Se a gente consegue manter a dieta e a atividade física a pleno, por mais que a gente pare a medicação e ganhe um pouco de peso, talvez o ganho de peso não seja tão alto, tão grande, quanto se a gente para tudo. Logo, na grande maioria das vezes, a manutenção a longo prazo da medicação que foi iniciada para auxiliar no processo de peso é por um prazo prolongado e não um curto prazo, como muitas pessoas pensam e acham que deve ser. Por isso que muitas vezes acaba acontecendo o efeito sanfona.